avançando as proposições da primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe, que aconteceu em novembro de 2021, hoje nós somos provocados a olhar para uma realidade muito presente no nosso tempo. O desafio número 29 pede a todos nós para promover a cultura da não violência, a defesa dos direitos humanos e da paz. E quem nos ajuda a pensar este desafio é o professor Vicente Sérgio Brasil Fernandes. Ele é graduado em Filosofia, pós-graduado em Filosofia e Existência e é da equipe da Estudo Consultoria Educacional, a quem eu agradeço desde já e acolho. Bem-vindo ao nosso Igreja Sinodal, professor. Muito agradecido, meu caro. Uma honra poder falar com vocês em nome da Estudo Consultoria. E um grande abraço para todos e para todas. Ótimo. Professor, esse desafio que eu apresentei para iniciar a nossa conversa, ele traz uma expressão que a gente tem ouvido bastante agora recentemente, que é essa expressão não violência, né? A gente às vezes tem ouvido comunicação não violenta. Para ajudar a quem nos acompanha, cultura da paz e cultura da não violência são a mesma coisa? Então, meu caro, e todos os que nos ouvem e todas que nos ouvem, o termo cultura da paz, ele vem cunhado inicialmente pelas Nações Unidas, que quer especificar um conjunto de valores e atitudes e comportamentos e estilos de vida, digamos assim, baseados efetivamente no respeito à vida, no fim da violência e, portanto, na prática de processos não violentos por meio das mais diversas ações que os homens produzem, educação, cooperação, diálogo e etc., né? Já o termo cultura de paz, ele surge nessa perspectiva, então, de construção de uma visão de paz de mundo, onde todas as ações possam assegurar essa justiça para todos os seres, constituindo, portanto, no repensar das nossas ações, das nossas atitudes, na busca, portanto, de uma realidade efetivamente mais qualificada e constituindo processos de justiça. A não violência, esta é um mecanismo, digamos assim, para se chegar à cultura de paz, né? A não violência foi um termo cunhado por Gandhi, né? Grande pensador e efetivador da cultura de paz e da não violência. E o termo não violência, cunhado por ele, se explicita em dois termos originários. A ahimsa, que quer dizer a recusa à violência, toda e qualquer violência, e a satyagraha, né? Satya, que quer dizer verdade, agraha, que quer dizer firmeza. Portanto, a não violência é esta adesão radical, né, à verdade que precisa se colocar como pressuposto para a busca da justiça. Portanto, quando a gente junta as duas coisas, a gente vai ver que a não violência é a completa ausência de querer mal, né? A completa ausência de querer malefícios para outro e para outrem. E assim a cultura de paz vai se juntar a este mecanismo da não violência para poder possibilitar que a gente, enquanto humanos, converse sobre as nossas convivências. Então, a cultura de paz é um pressuposto, é um ideal de vida, né? E a não violência seria uma ferramenta primordial para a chegada a este horizonte da cultura de paz. Excelente esclarecimento. A mim foi muito claro, né, e poder perceber, né, ou seja, cultura de paz e não violência, né? Elas precisam de andar juntas, né? Nós precisamos, uma necessita da outra para que nós possamos ter realmente uma sociedade que almeje, que tenha a paz dentre os seus princípios, os seus pressupostos e que as pessoas possam realmente se conhecer e se reconhecer como membros de uma única comunidade, que é a comunidade humana, né? Nós estamos aqui num contexto, numa proposta de pensar um programa Igreja Sinodal,
E nós sabemos Uhum. que as religiões elas têm um papel muito importante na construção social, na formação do ser humano, né, enquanto sujeito, enquanto pessoa. De que forma, professor Vicente Sérgio, que as religiões e que as igrejas elas podem contribuir para a promoção de uma cultura da não violência e, obviamente, também de uma cultura da paz, né? Certo, excelente pergunta. É, Marshall Rosenberg é um estadunidense e foi o criador da comunicação não violenta, do termo e do mecanismo da comunicação não violenta. E ele nos diz que a comunicação não violenta surge da necessidade que a gente tem de se conectar com o outro, com o próximo, com a outra, essa necessidade de humanidade, né? E essa necessidade de humanidade é que faria com que a gente produzisse conexões empáticas, conexões compassivas. Né? E, nesse sentido, eu penso que todas as religiões, possuidoras que são em seus princípios, por questões afetas ao amor, né, à paz, à solidariedade, né, à fraternidade, portanto, e no caso específico aqui, como estamos falando para aos cristãos e às cristãs, nós vamos encontrar presentes na proposta de Jesus Cristo, efetivamente, estes valores todos esculpidos, digamos, no grande mandamento do amor, né? E falando disso, e nesse contexto, eu me lembro de uma palavra, de umas palavras proféticas, digamos assim, de Papa Francisco, né? Publicadas em 2019, e quando li, ficou isso muito claro na minha mente, porque tem tudo a ver com isso que estamos conversando. Ele diz mais ou menos assim: em um mundo onde a gente está vendo, e agora efetivamente de forma muito mais intensa, olha que ele falou isso em 2019, agora realmente está algo absurdamente contextualizado, né? Então ele dizia lá, olha, em um mundo que a gente está mergulhado e marcado por guerras, por inúmeros conflitos, e também por uma violência que está todo dia na nossa vida cotidiana, a gente precisa escolher a não violência como estilo de vida, né? Como estilo de vida, e tornar cada vez mais esse processo da não violência como uma responsabilidade em todos os níveis do espaço social. Então, nesse sentido, me parece que, juntando os princípios originários de todas as religiões, e no caso, efetivamente, aqui falando para os cristãos e para as cristãs, católicos e católicas, enfrentar essas dificuldades das violências e dos inúmeros conflitos pelo diálogo e pela negociação, seria, me parece, uma questão fundamental em que as religiões poderiam contribuir. Mas a sua questão me remete também a outros, digamos assim, a outros três aspectos. Precisamos promover, enquanto estruturas todas, e a igreja não foge a isso, né? Precisamos promover e reforçar os espaços de amorosidade, de cuidado com o outro em nossos ambientes, né? E, de fato, cuidado, quando a gente fala do cuidado, a gente está dizendo de cuidar, e o termo cuidar nos remete a não violar a outra pessoa, né? Não violentar a outra pessoa. E efetivamente, é esse o mandamento de Jesus, quer dizer, não violentar, mas amar e, portanto, cuidar. Então, esse é um aspecto que me remonta a essa questão que você... Um segundo aspecto seria que a gente, nas nossas igrejas, precisamos promover espaços de diálogo, né? Espaços de inteiração, espaços de negociação, né? E aí, então, por exemplo, precisamos rever um conceito muito fundante e importante nas nossas relações, que é o conceito de poder, né? Nós estamos muito acostumados com aquele célebre conceito de que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Nesse conceito de poder não cabe o diálogo, não cabe a negociação. E Jesus vem nos propor um conceito de irmãos e irmãs. Então, entre irmãos e irmãs, precisa haver diálogo, precisa haver negociação, né? E um terceiro aspecto é que, propiciando a criação e a efetivação desses espaços coletivos, a gente possa fazer com que nestes lugares
possamos desenvolver exercícios de convivência, né? Exercícios de inclusão, exercícios de acolhimento, né? E assim a gente, portanto, possa colocar em prática o grande mandamento do amor, sobre o qual eu disse no iniciozinho dessa nossa questão, e efetivamente linkar aquilo que Marshall Rosenberg dizia de conexão das nossas humanidades no pressuposto de empatia e de compassividade. Então, me parece que nisso as igrejas, nos seus espaços, podem contribuir para essa questão da promoção de uma cultura de paz e da não violência. Excelentes contribuições para a gente pensar o nosso papel enquanto seres religiosos, independente da fé que professamos, mas que precisamos ser cuidadores, precisamos rever as nossas relações, as nossas compreensões do poder e precisamos criar espaços que incluam verdadeiramente todas as pessoas, né? No bloco anterior a gente começou a refletir sobre o desafio número 29 da primeira Assembleia Eclesial, que propõe promover a cultura da não violência, a defesa dos direitos humanos e da paz. Nosso convidado de hoje é o professor Vicente Sérgio Fernandes. Nós já falamos um pouquinho sobre o que é cultura de paz, cultura da não violência, o papel das religiões e as igrejas nesse processo. E agora, professor, eu queria introduzir um outro ator social desse processo, né? Nós sabemos que, principalmente nesta sociedade complexa que nós vivemos e que é uma sociedade em rede, para que ações possam gerar grandes resultados, nós precisamos envolver muitas pessoas nesses processos, né? Incluindo os poderes públicos. Que políticas públicas podem e precisam ser empreendidas para que nós tenhamos uma efetivação dessa cultura da não violência em nosso país? Todos que nos acompanham. Quando a gente fala de política pública, a gente está querendo conceitualmente especificar o sentido de participação dos cidadãos e das cidadãs no contexto de presença dentro das realidades que as pessoas vivem, né? Portanto, é um exercício também participando da política pública, atendendo a política pública, incrementando a política pública, dos cidadãos e das cidadãs se colocarem como efetivos trabalhadores e artesãos da realidade que vivem, né? Não ficando como apenas meros executores, digamos assim, das determinações que, porventura, o Estado possa nos dar. Então, quando a gente fala de política pública, a gente sempre lembra de espaço coletivo, né? De grupo, de convivência. E, inclusive, nossa Constituição, ela prevê mecanismos de necessária presença dos cidadãos e das cidadãs para a constituição das realidades da vida social. Por exemplo, presença e participação nos conselhos diversos, né, que a sociedade civil possui. Então, alguns exemplos: participação no conselho escolar, participação nos conselhos de saúde, participação nos conselhos de segurança, dentre tantos outros mecanismos de participação, né? Veja que tais participações, elas nos levarão os cidadãos e as cidadãs a cada vez mais a esse exercício de compreensão de sua cidadania. Portanto, o poder público, nesse aspecto da criação de mecanismos para o desenvolvimento de cultura de paz e cultura da não violência, tem um papel importantíssimo, que é exatamente fomentar, buscar fazer com que as pessoas todas, né, possam e devam exercitar o seu exercício de participação. E nesses coletivos, portanto, vamos aprendendo, todos e todas, a lidar com as diferenças que nos são apresentadas, inclusive na forma como vemos a realidade, né? Uhum. Não somos todos e todas que enxergamos a realidade da mesma forma, e, aliás, o pressuposto da diferença aqui é um aspecto importantíssimo para a construção da cultura de paz e da não violência, porque à medida que vamos, cada um e cada uma,
vendo a sua realidade de um jeito, vamos tendo a possibilidade de propiciar uma série de interpretações que, obviamente, no contexto da cultura da não violência, portanto, da não agressão com o outro, da não exclusão do outro, é riquíssimo para podermos pensar a nossa vida coletiva. Então, nesse sentido, mais do que implementar, no sentido de política pública, mais do que o Estado implementar aumento de polícia e etc., por exemplo, no caso da segurança pública, né? Mas chamar a comunidade para um debate sobre a importância, por exemplo, de não sermos violentos, né? Por exemplo, a questão do debate sobre o uso das armas, né? Então, ou não o uso das armas. Então, assim, essa discussão, na perspectiva do Estado enquanto implementador de iniciador de política pública, é algo também importante para a ampliação, digamos assim, né, de toda essa discussão para toda a comunidade. É um fato, porque muitas vezes nós reduzimos essa questão da cultura de paz e a cultura da não violência apenas ao aspecto da segurança pública, né? E nos esquecemos de todos os outros constituintes e que são determinantes para que a segurança pública aconteça, né? Inclusive a promoção dos direitos humanos, como também nos acena a orientação pastoral, esse desafio da primeira Assembleia Eclesial. Nós falamos no primeiro bloco sobre essa questão das religiões e das igrejas, e eu queria dar um destaque aqui para a ação das nossas comunidades, né? Ou seja, a nossa forma de ser igreja, ela é uma forma de viver em comunidade. Como estimular essa cultura da não violência em nossas comunidades? Por onde começar? Que ações podem ser realizadas? Bom, eu penso que, e você falou aí de direitos humanos, né? Eu penso que um primeiro aspecto a ser muito bem lembrado e enfocado é nossas comunidades, elas possuem seus espaços, né? E essas temáticas precisam ser discutidas e debatidas nestes espaços. Portanto, e existem, inclusive, documentos eclesiais que tratam nessa temática, por exemplo, da não violência, da cultura de paz e dos direitos humanos, tratam de forma exemplar, né? Aqui me recordo, efetivamente, dentro dessa temática, 2 documentos recentíssimos, né, de Papa Francisco, a Laudato Si, né, onde vamos encontrar esta discussão dos direitos humanos e dos direitos da natureza e da não violência para com todos os seres. Lá está absolutamente claro, né? Estão absolutamente claras todas essas questões. E a Fratelli Tutti, né? Esses 2 documentos são importantíssimos, por exemplo, dentre tantos outros, né, que existem, que a gente pode estudá-los sob esta perspectiva, por exemplo, da cultura da paz, da não violência e da preservação dos direitos humanos. Uma outra questão, e aí, junto a isso, penso que precisamos fazer e tornar os nossos espaços eclesiais, e aí, quando eu digo espaços eclesiais, todos eles, em espaços de formação permanente portanto, sobre essas temáticas, né? Para que a gente possa fazer com que os participantes das nossas comunidades possam refletir de forma aprofundada sobre essas questões. Então, por que não implementar uma formação permanente com tantos encontros, por exemplo, sobre a cultura de paz? Com tantos encontros, por exemplo, sobre a questão da não violência, né? Com tantos encontros sobre a questão dos direitos humanos, né? E tantas outras questões que efetivamente podem fazer com que a gente possa aprofundar, inclusive, esse nosso sentido de sermos cristãos e cristãs, e não contradição com a mensagem do Evangelho sobre a qual a gente falava inicialmente, né? O mandamento do amor. Sim. Ainda uma outra questão que me parece importante, e nesse sentido é possível que a gente possa fazer acontecer, tornar os nossos espaços efetivamente, com exercício mesmo, né? Espaços de encontro para mediar conflitos, né?
Nós precisamos fazer com que a cultura do diálogo e a cultura do encontro efetivamente aconteça de forma estruturada e estruturante, para que a gente possa fazer, em vez de fazer dos conflitos espaços de aniquilação e de violação dos outros e das outras, né, que os conflitos, eles efetivamente, como assim deveriam ser entendidos, eles possam ser construtores de grandes possibilidades e de grandes alternativas. Então, nesse sentido, meu caro, eu penso que abrir espaços para a formação permanente sobre essas temáticas todas, possibilitar os espaços de diálogo e de fraternidade, desenvolvendo esse processo da autoempatia e da empatia com os demais, né, seriam, inclusive, dentro dos ambientes celebrativos que existem nas diversas comunidades, né? Isso tudo possibilitaria enormemente a gente poder começar a implementar ações que visem a cultura de paz e a não violência. É isso aí, depende de você, depende de mim, sermos, usando a expressão que o professor Vicente Sérgio trouxe aqui, que me remonta à Fratelli Tutti também do Papa Francisco, né, de sermos artesãos da paz. Então vamos começar no hoje, no agora, a construir essa sociedade onde prevaleça a cultura da paz e a cultura da não violência. Quero agradecer muito ao professor Vicente Sérgio Brasil Fernandes, da Estudo Consultoria, pela rica partilha e contribuição no nosso programa. Obrigado, professor. Não há o que agradecer, estamos disponíveis e grande abraço para todos e para todas. Obrigado. E eu encerro o programa de hoje com uma mensagem do Papa Francisco, na mensagem para o Dia Mundial da Paz em 2017. Olha o que diz o Papa. Nas situações de conflito, respeitemos esta dignidade mais profunda e façamos da não violência ativa o nosso estilo de vida. Esta é uma forma de mostrar que a unidade é verdadeiramente mais forte e fecunda do que o conflito. No mundo, tudo está intimamente interligado. Obrigado pela sua companhia, pense bem no que nós refletimos hoje e sigamos juntos para construir uma cultura de não violência e de paz. Um abraço.